Como é que funciona a cabecinha da criança quando ela está aprendendo as duas línguas, tá? O cérebro tem o lado direito e o lado esquerdo. Há um local diferente para aprender a primeira língua e a segunda língua. O adulto, ele é bem visível, o lado direito e o lado esquerdo, a primeira língua e a segunda língua. Eu tive um amigo que era bilíngue, que aprendeu inglês quando adulto. Ele teve um acidente e machucou um dos lados do cérebro e ele perdeu justamente o português. Ele conseguia falar o inglês perfeitamente, ele lembrava da segunda língua muito bem, mas esqueceu completamente a primeira língua, o português. Ele já está melhor, graças a Deus ele melhorou, conseguiu recuperar o outro lado que machucou. Mas isso me garantiu, né, que os psicólogos estavam certos. Há locais diferentes para aprender a primeira língua e a segunda língua do seu cérebro quando adulto. Quando criança e você está aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo, essas duas partes, elas se interconectam consigo mesmas, tá? E vão se misturar uma com a outra, ou seja, vai estar no mesmo local, a primeira língua e a segunda língua. O que vai acontecer quando a criança está começando a aprender a segunda língua, junto com a primeira língua, né? Ela vai misturar as duas línguas de início. A minha menina, quando ela começou a aprender o português, ela falava metade inglês e metade português. O que vinha na cabeça primeiro, ela falava. Mas depois, quando ela foi crescendo, ela conseguiu diferenciar as duas línguas. Mas isso, eu tenho certeza de que a minha filha, ela está com as duas línguas alojadas no mesmo local. A mesma facilidade que ela tem de falar em inglês, ela tem de falar em português. E ela pensa nas duas línguas, e é assim que se deve acontecer na aprendizagem de segunda língua. A pessoa tem que pensar na língua que está falando, porque não se traduz. É muito difícil conseguir traduzir uma língua com a outra, você tem que pensar em inglês. Nossa metodologia é totalmente diferenciada de muitas escolas, né, que nós temos aqui no Brasil. O nosso método foi criado na Inglaterra por educadores e psicólogos, né, que sabem como é que a criança aprende o inglês. Por isso, os nossos profissionais, eles têm que saber a língua a fundo, não necessariamente apenas o vocabulário que a criança tem que aprender ali na hora da aula, mas dialogar com a criança e manter uma conversação fluente com a criança e conversar com a criança da mesma maneira que a mãe ou qualquer outro professor conversa com a criança. Nossos profissionais, eles têm que saber a língua a fundo. E principalmente, né, de preferência, a gente tem que ser formado e ter uma experiência no exterior. É muito difícil a gente conseguir um professor qualificado para ensinar na The Kids Club que tenha apenas uma formação aqui no Brasil. Existem bons professores sim, mas é difícil. Tem que ter uma formação no exterior, tá? E a gente tem que conversar com a criança fluentemente e mostrar para ela, através de materiais lúdicos e pedagógicos, né, com figuras e brinquedos, o que a gente está falando, e levar a criança a entender. E eles entendem rapidinho o que a gente está falando, porque é na fase de criança, né, quando menor ela é, melhor ela vai entender